hoje é sexta-feira, estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir as nossas páginas nas redes sociais, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba no Instagram, e no YouTube o nosso canal é o TV Câmara Caraguatatuba. Se inscreva, ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso programa de hoje vai falar sobre a saúde da nossa pele. Em julho, nós lembramos a conscientização mundial sobre esse assunto que muitas vezes é deixado de lado. Segundo uma pesquisa desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e o Instituto Datafolha, mais da metade dos brasileiros com 16 anos ou mais nunca se consultaram com um médico dermatologista. O dado representa 55% da população nessa faixa etária e corresponde a mais de 90 milhões de pessoas. Hoje, quem vai conversar conosco e esclarecer mais dúvidas a respeito da saúde da nossa pele é a dermatologista doutora Aparecida Lobo. Doutora, de que forma que a gente pode cuidar da nossa pele? Qual que é a importância também de uma rotina diária de cuidados? A pele é o maior órgão do nosso corpo e ela faz essa intermediação entre a parte externa e a parte interna. Então é muito importante que ela esteja íntegra. A partir do momento que você tem uma ferida, um corte, ela passa a ter a penetração de uma bactéria, de um vírus, aí surgindo o problema. Então há necessidade dela estar íntegra. Como manter essa rotina de tratamento, de cuidado na realidade? É um produto de higiene adequado, você pode preferir um sabonete, uma loção de limpeza, uma água micelar, um gel de limpeza. De manhã, aplica-se uma vitamina C ou um hidratante, em seguida o protetor solar, que é o mais importante, todos os dias, faça sol, faça chuva. À noite é a hora do tratamento. Então, faça a higienização novamente e usa-se um hidratante, um creme para firmeza, um anti-envelhecimento, um para mancha, daí é a hora do tratamento, que só um dermatologista poderá indicar o mais indicado para você. Doutora, para cada tipo de pele, há uma forma diferente de cuidado? Então, nós temos para cada tipo de pele produtos especiais. Se você tem a pele oleosa, claro, é para controlar essa oleosidade, ajudar a fechar os poros, aquele brilho que a pele oleosa tem, então tem que ser adequado, produtos especiais para a pele oleosa. Se você tem a pele seca, claro, está precisando de hidratação, são aquelas peles que enrugam com mais facilidade, então ter uma atenção especial sobre o envelhecimento. Pele muito sensível, pessoas muito alérgicas, pessoas que têm rosácea, então muitos vasinhos na pele também. Produtos, então, mais calmante, mais suavizante, com menos química, produtos mais naturais que a gente diz sem ser muito agressivos, né? Então, cada tipo de pele deve ter produtos especiais para ter o melhor resultado do seu fotoenvelhecimento. E como que a alimentação e a hidratação impactam a saúde da nossa pele? Isso tem, de fato, impacto? Existem alimentos específicos para incluir ou evitar para que a gente tenha uma pele saudável? Então, nós hoje temos vários alimentos que devem ser evitados, se não totalmente, bastante quantidade bem reduzida, que são produtos que inflamam nossa pele, são causadores de muitas doenças, que é o leite da vaca, então pode tomar outros tipos de leite, mas o leite de vaca com menor quantidade, muita farinha de trigo, que hoje em dia tem muita contaminação e tem o glúten, então também não exagerar. E o açúcar cristalizado, aquele açúcar refinado, né? Porque também tem, pela preparação dele, não é interessante a gente ter consumido muito. Então esses são os alimentos. E a favor seria água, frutas, então a gente deve mais descascar do que abrir embalagem, é o que a gente fala no slogan, porque essas coisas condimentadas que vêm em saquinho tem muito sal, que daí retém líquido, pode até, se a pessoa tiver pressão alta, piorar. Então evitar muitos produtos industrializados, né, como presunto, salsicha, salame. Então, isso deve ser evitado, principalmente no nosso dia a dia. E, ao contrário disso, muita água, muitas frutas,
alimentação mais leve no verão. Então, o alimento é muito importante, principalmente para o adolescente que tem tendência de ter acne. Então, evitar esses farináceos, né? Tipo sucrilhos, farinha láctea, mucilon. Então, isso deve ser evitado, porque tem muita vitamina B12 artificial que são a causadora de acne, pioram a acne. Então, alimento, cuidado, quanto mais natural, melhor. Alimento que vem da terra sempre é ótimo. Doutora, com que frequência as pessoas devem, visitar um dermatologista para exames de rotina, mesmo que não apresentem problemas aparentes? A pele tem essa vantagem dos outros órgãos. Ela mostra para você quando está ocorrendo algo. Então ela fica avermelhada, ela dá uma coceira, ela resseca, aparece uma mancha, né? Então, nós vemos quando tem um desconforto, está na hora de procurar um médico, onde o especialista é o dermatologista. Então, principalmente agora nessa época pós-Covid, as pessoas começaram a usar muitos produtos químicos em casa. Então, nós temos muita dermatite facial, principalmente, de excesso de água sanitária, excesso de álcool. O pessoal quer passar álcool na janela, na mesa, no fogão, no chão. Então, e respira, principalmente nessa época do frio, onde a casa fica mais fechada. Então, tome cuidado. Higienização é importante, mas não em excesso, porque vai trazer um problema de saúde para você. E se você está bem, quando que deve ir ao dermatologista como se for um check-up? Assim como a gente vai no cardiologista, no ginecologista, urologista e assim por diante. Pelo menos uma vez por ano, se tiver tudo bem. Nenhuma feridinha diferente, nenhuma queda de cabelo em excesso, está tudo bem com você está satisfeito. Então, pelo menos uma vez para dar uma checada em tudo isso. Às vezes fazer alguns exames bioquímicos especiais para a pele, né? Exame de sangue, mas que mostre alguma deficiência de alguma coisa que possa alterar a pele. Então, é no início do verão, porque daí a gente vê se você está bem, se não tem nenhum fungo, nenhuma mancha na pele, se está com as unhas boas, nenhum fungo para poder ser transmitido, às vezes a aguinha de uma piscina, enfim, se você está bem. Então, pelo menos uma vez, pré-verão, deve ir ao dermatologista, para sempre receber uma notícia boa, olha, você está ótimo, assim como o cardiologista, porque hoje nós temos uma longevidade, né? Então, a média está quase 80 anos. Então, isso graças à qualidade de vida, à ciência, que traz muitas informações. E para isso, então, a gente tem que lançar mão dos exames preventivos. Então, uma notícia boa do ginecologista, urologista, cardiologista, do clínico e do dermatologista também. Então, vá ao dermatologista pelo menos uma vez ao ano, ou quando necessário. E o que pode afetar a saúde da nossa pele, doutora? Ansiedade, depressão, então a pessoa às vezes deixa de se cuidar, a pessoa deixa de então tomar um sol. O sol, vamos falar um minutinho do sol. Então o sol é vida, nós não vivemos sem o sol. O que a gente fala tão mal do sol? É o excesso de sol, é ir ao sol sem protetor solar. Agora, a vitamina D, como fica, doutora? A vitamina D deve ser hoje um nível mais avançado do que era antigamente. Então, uma dosagem boa para pele, cabelo e unhas deve ser acima de 50, né? Gerenciar mais ou menos acima de 50. E você deve manter através de medicação, porque não adianta ir ao sol. O adulto já não adquire tanta vitamina D quanto as crianças. E também a vitamina D, ela entra pela palma das mãos, pelos braços, que muitas vezes não usam protetor solar. Então, não espere aumentar a sua vitamina D pela exposição. Então, o que você pode adquirir um grande envelhecimento e pior, câncer de pele. Então, veja a sua dosagem, se tiver menos que 40, menos que 50, adquira para fazer a ingestão. E é muito importante. Hoje ela não é considerada uma simples vitamina, ela é considerada um hormônio. Desde o cabelo até a imunidade, ela é importante. Então,
Então, mantenha seus níveis de vitamina D, ferritina, vitamina B12 em dia, porque isso mostra saúde e você vai ter cabelos e unhas muito de boa qualidade. O sono também é muito importante, você ter uma qualidade de sono. O ideal seria sempre dormir cedo e acordar cedo. Isso por causa da produção de melanina e do hormônio de crescimento, que faz a nossa saúde, é o reloginho do nosso organismo, da nossa saúde. O quarto sempre, o ideal sempre bem escuro, para a formação da melatonina. E, claro, noites mal dormidas, você tem olheira, fica cansada, a memória fica atrapalhada. Então, o sono é repousante, de boa qualidade, é muito importante para a saúde geral. E, claro, para ter uma pele saudável, com brilho e com uma beleza, assim, de qualidade. Quais são os diferentes tipos de câncer de pele, doutora Aparecida? E como que eles se manifestam, né? Há algum tipo que seja mais comum ou mais agressivo? Nós vivemos numa região tropical e uma das influências grandes é o sol. Então, nós temos 3 tipos de câncer de pele. O basocelular, que é o mais comum, principalmente nas pessoas claras, principalmente aquelas pessoas que tomam muito sol, pessoas doentes da trabalho rural, então a gente pega bastante. Como que ele começa? Ele pode começar com uma feridinha. Tem uma feridinha, tira a casquinha, volta a casquinha. Tira a casquinha, volta a casquinha. Então demora para cicatrizar, você já percebe que é uma coisa diferente. E muitas vezes quando vai lavar o rosto, daí pode sangrar. Então, vá ao dermatologista, porque pode ser um câncer de pele. Quanto mais no início, mais rápido seria a cura. Vaso celular realmente cura de 100%. Então, tem vários tipos também de vaso celular, mas esse é o mais simples. Depois nós temos espino celular, que é um pouco mais profundo e pega mais extremidade, né? Ponta de nariz, pode pegar orelha, pode pegar perna, dedos. Então, é também no início também altamente curável, geralmente é cirurgia. E depois vem o melanoma, que é aquelas pintas pretas, que tem vários graus e sempre é considerado grave. Só que nós temos o grau 1, grau 2, bem tratado, geralmente vai a um oncologista, então é retirado aos glândulas perto, então para ter uma melhor recuperação. Então, ele é gerado de uma pinta preta, geralmente, tem o melanócito também, mas não vem ao caso. Vamos falar das pintas pretas, que são importantes. Então, tem uma regrinha que é A, B, C, D, E para as pintas, para os nevos, que são as pintas de modo geral, principalmente as pintas pretas. Então, há de assimetria, geralmente uma cor, metade dela é diferente da outra metade, já é um ponto de alerta. O B, as bordas são irregulares, então não é aquela bem circular, são irregulares. C, a cor, então quanto mais escura, mais preocupante. Então a maioria dos delas são castanhos, então há a observar, mas geralmente são sem tendência à malignização. Depois D, a dimensão, então o tamanho, né? Então acima realmente de 2, 3 centímetros, de 0,6 milímetros, a gente já tem uma preocupação maior, principalmente aqueles nevos que às vezes, nasci com essa pinta. É importantíssimo examinar, porque tudo nós não é parado, tudo é dinâmico, tudo cresce, né? Então há necessidade de ver se aquela pinta, embora seja do nascimento, ela não esteja se modificando. Então o dermatologista tem um aparelhinho chamado dermatoscópio que nós examinamos a pele, então a gente vê mais profundamente em tamanhos grandes se está tendo uma coisa chamada grânulo, se ela está se modificando. Muitas vezes a gente não há necessidade de tirar alguns nevos, mas a gente manda fotografar e vai avaliando pela fotografia. Então, o melanoma, pintas pretas, o E é a evolução. Então, aquela pinta está evoluindo tranquilamente, está se modificando com o tempo, também é outro sintoma de alerta. Então, isso você pode observar como um autoexame. Você pode ver, tem uma casquinha que não cicatriza, tem uma pinta meio grande, estranha, tem uma pinta que você não tinha, de repente ela apareceu, tem uma pinta preta que ela está se modificando, está ficando com uma margem mais irregular. Tudo isso é sinal de
de preocupação, no sentido de você ir até dermatologista através desse exame dermatoscópico. A gente observa se há necessidade de fazer extração, de ser retirada, se há necessidade só de controle ou de ser já mandada para um oncologista. Então, tenha cuidado, observe as suas pintas. Uma outra dúvida que é muito frequente, né, doutora? A exposição solar na infância e adolescência, ela pode trazer risco futuro de câncer de pele? Então, as crianças e adolescentes, elas são mais sensíveis à radiação ultravioleta. Por isso, grandes queimaduras, grandes episódios daquelas queimaduras que a pele fica muito vermelha em crianças e adolescentes, pode realmente atingir o DNA e ser um futuro mais promissor de melanoma. Então, tem essa relação realmente dessas queimaduras solares, de uma grande, né? São episódios de grande radiação solar em criança e adolescente e realmente causar algum melanoma. E tanto que a nossa radiação solar, a maior parte que está na nossa pele, porque a radiação solar é cumulativa. Então, nós aqui já 70 anos, nós temos aquele solzinho que a mãe colocou com 3 meses de idade, assim, nós já temos. Então, é cumulativo. Então, por isso que depois, às vezes, dos 30, 40 anos, mas eu não tomo mais sol, como que esse câncer foi aparecer? É que ele foi acumulando desde a infância. E, então, os adolescentes e crianças têm que ter muito cuidado com eles nesses episódios de grande queimadura. Por isso que, principalmente as crianças, que não gostam, às vezes, para tudo que a mãe vai toda hora passar protetor solar, hoje, então, tem aquelas roupas UV, tem chapéuzinho, tem bonezinho, né? Além do protetor, claro, que tem que passar, mas tem esses outros protetores físicos que ajudam muito hoje em dia, porque a criança às vezes quer ficar um pouco mais no sol e tudo mais, e os pais realmente têm que se preocupar com isso. Então hoje tem as roupas também que protegem, que ajudam bastante. E também os adultos têm que usar também na praia, já, óculos escuros, porque o sol, o excesso de sol também ajuda a catarata. Então também o óculos, além de ficar bonito, charmoso, não, ele protege, claro que tem que ser feito no oftalmologista, né, com grau e tudo mais, quando quer, não comprar também qualquer lente, que tem muitas lentes também que são prejudiciais, também tem que observar isso, tá? E então tem que observar as crianças e adolescentes para evitar esses picos de grandes queimaduras, tá? Porque o sol é cumulativo, então temos que ter cuidado com isso. E qual o recado que a senhora pode deixar para quem está nos assistindo hoje? Tudo tem o seu limite, tudo em excesso realmente pode trazer problemas. Então o sol é maravilhoso, é bom, temos que usar protetor solar em excesso, e naqueles horários, entre mais ou menos 10 horas e 4 da tarde, evitar uma grande exposição, principalmente se você estiver em praia e piscina. Sempre observar a sua pele, se você tem uma mancha, uma pinta, algum desconforto, e o dermatologista. Quanto antes uma doença é diagnosticada, mais sucesso tem de cura, né? Principalmente em câncer de pele. Tá? Isso se faz também numa queda de cabelo, no envelhecimento, numa flacidez. Então, o dermatologista deve fazer parte do seu dia a dia, no sentido de cuidar bem da pele, que, como falei, é o que nos protege de problemas que possam advir do meio exterior para o interior. Uma bactéria, um excesso de radiação, uma impureza e assim por diante. Então, trate bem sua pele para ficar sempre com uma saúde. Saúde, pele faz parte da sua saúde integrativa. Tá? Então, se alimentar bem, observar a alimentação, beber água e se proteger. Vamos fazer uma pausa e já voltamos falando sobre o nosso couro cabeludo e o que ele pode falar sobre a nossa saúde. Além disso, vamos aprender como cuidar dessa parte tão importante do nosso corpo. Você sabia que dormir com os cabelos molhados faz mal à saúde capilar? Ao dobrar os cabelos molhados, ele muda a sua maleabilidade e, ao secar, pode quebrar neste ponto de dobra. Os cabelos úmidos por muito tempo também aumentam a prevalência da caspa. E aí, você já sabia disso? Daqui a pouco a gente fala mais sobre o couro cabeludo no Você Saúde de hoje.
Nesta sexta-feira, no Você Saúde, estamos falando sobre a saúde da nossa pele, da cabeça aos pés. Agora, no nosso quadro Saúde em Destaque desta semana, uma pesquisa para desenvolvimento de uma vacina contra o vírus Zika teve a etapa de testes em laboratórios com camundongos concluída. E as respostas foram consideradas satisfatórias pelos pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Segundo os cientistas, essa fase mostrou que o imunizante é seguro e eficiente. Os testes foram feitos com camundongos geneticamente modificados, mais suscetíveis ao Zika, e a vacina conseguiu induzir a produção de anticorpos que neutralizaram o vírus. O imunizante também conseguiu evitar a progressão, levando a sintomas e lesões. Os efeitos da infecção pelo vírus Zika também foram investigados em diversos órgãos dos camundongos, como rins, fígado, ovários, cérebro e testículos. Com sucesso, a vacina ela é desenvolvida com plataforma do tipo partículas semelhantes ao vírus, uma opção em outros imunizantes como aqueles para hepatite B e para HPV. Com este tipo de produção, a formulação dispensa substâncias que aumentam a resposta imune, os adjuvantes. Ainda falando sobre vacinas, um novo imunizante contra a Covid-19 teve os ensaios clínicos da fase 2 finalizados e os resultados foram considerados animadores por pesquisadores do Centro de Pesquisas em Biotecnologia em Minas Gerais. Os testes foram realizados com 319 voluntários ao longo de 12 meses. O imunizante agora é desenvolvido em parceria com a USP e se mostrou seguro e eficaz contra diversas variantes do SARS-CoV-2. Para iniciar a terceira fase de testes, os cientistas aguardam a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os novos ensaios serão realizados com cerca de 5.000 humanos. A expectativa é de que as evidências levantadas nas etapas anteriores sejam confirmadas. O imunizante é considerado o único a ser desenvolvido com tecnologia 100% brasileira e tem baixo custo de produção. Agora é hora de falarmos sobre o nosso couro cabeludo, que também é uma pele. Eu conversei com a tricologista multidisciplinar Fabi Oliveira sobre a importância também dos cuidados com essa parte do nosso corpo. Ela explicou pra gente o que ele pode nos mostrar sobre a nossa saúde como um todo e quais cuidados nós devemos ter. Vamos acompanhar. O couro cabeludo, ele é uma pele, né? Como todo o resto do nosso corpo. Mas ele é uma pele um pouco mais sensível, porque ele tá ali escondido por trás dos nossos fios de cabelos, né? Ele é um marcador que muitas vezes não estamos atentos, né? Mas ele mostra muitas vezes as nossas emoções. E as emoções, quando não observadas, a gente sabe que passa para o físico, né? Então, ele está ali para nos mostrar que tem alguma coisa errada. Então, o corpo está falando através do couro cabeludo. E há uma maneira correta de cuidar do nosso couro cabeludo diante de toda essa marcação que ele pode trazer, digamos assim? Sim, existe uma maneira correta e específica de cuidar do couro cabeludo como um skincare. Existe o skincare, cuidamos da nossa pele, do rosto, né? E o couro cabeludo também tem uma hidratação específica, tem sérum específico, tem, para nós que moramos no litoral, né? Temos os protetores solar para que proteja essa pele, para que ela não acometa, né, em decorrência dessa exposição, os fios, né? O fio, ele não é isolado, ele parte do couro cabeludo. A partir disso que você nos disse desses produtos, né? Assim como a nossa pele, o couro cabeludo, ele também pode ser oleoso, pode ser misto, né? Seco. Há essa questão que as pessoas precisam ficar atentas na hora de escolher os produtos? Sim, é um momento de atenção, porque cada um é uma estrutura diferente. Cada um de nós temos uma estrutura diferente da outra. Então, cada couro cabeludo tem um sistema oleoso, mais seco, misto, né?
um pouco mais de sensibilidade. Então, para isso existem os hidratantes, os sérums, os protetores, né? Óleos essenciais, óleos vegetais, né? E os cuidados específicos que não precisam, muitas vezes, estar em uma clínica ou num salão de beleza para tratar. Isso pode ser também uma condição de home care. Basta ser bem orientado. Você trouxe a questão de estarmos no litoral, morarmos numa cidade onde temos praia e temos que ter um cuidado especial com relação ao nosso couro cabeludo, ao nosso cabelo, né? Além dos protetores solares, quais são as medidas que podem ser tomadas para proteger o nosso couro cabeludo para quem mora aqui no litoral? As medidas são várias, né? O que nós, tricologistas e terapeutas capilares, o que a gente pede para evitar, muitas vezes, é abafar isso, boné, chapéus, mas para quem tem alguma desbiose, alguma disfunção. Mas, como a gente quer mostrar que o cabelo também é um marcador de beleza, né? É autoestima ali, gritando, é a pessoa, a personalidade. Então, os cuidados, como eu disse, são protetor solar, hidratantes, né? E a gente realmente aqui no litoral está exposto não só muitas vezes a esse tempo seco, né? E acomete mesmo, e ele penetra o couro cabeludo, os raios ultravioleta, solares. Nós temos a marisia, né? Temos a poluição em si. E também não é só o uso de produtos locais para o couro cabeludo. A gente também tem que se hidratar, tomar bastante água, né? O couro cabeludo hidratado, o fio hidratado. Muitas vezes o fio está seco e muitas vezes eu pergunto para um paciente, né? Você tomou água hoje? Nossa, eu tomei um copo com água. Poxa, a gente sente a falta da água na ponta dos fios. Então, por quê? O couro ele vai distribuir para os fios aquilo que ele tem. Então, se ele tem uma boa hidratação, o cabelo vai ser mais sedoso, vai estar mais hidratado também, né? E se não, ele vai também demonstrar. É um grande realmente marcador da saúde física, o couro cabeludo. Massagear o couro cabeludo também é importante. De que forma isso pode ser feito? Massagear o couro cabeludo é extremamente importante, né? A gente tem as manobras cranianas que tem os pontos específicos. Isso a gente faz em rituais de lavatório, né? No caso da terapia capilar. Mas sempre indico para o cliente estar friccionando bem a ponta dos dedos no couro cabeludo, massagear, fazer com que essa área, que é muito vascularizada, haja dentro da própria vascularização. O próprio couro cabeludo, dentro desse sistema, né, inteiro dele, ele é maravilhoso, ele proporciona isso. Então, a massagem, a calma, a paciência de estar no banho, para poder fazer essa vasodilatação através da circulação sanguínea, é maravilhoso e nos traz uma pele mais saudável. É incrível como eu recebo clientes, pacientes aqui no meu lavatório, todos os dias, transformando a estrutura do cabelo através das massagens e rituais cranianos, que são a reflexologia craniana, né? E é espetacular. Eu gostaria, e hoje eu estou aqui justamente para isso, para mostrar o quanto a gente deixa de ganhar quando a gente não nota o couro cabeludo. Aí então, esse foi um bate-papo muito proveitoso com a Fabi. Não esqueça de seguir as dicas dela, de hidratar, proteger e cuidar do seu couro cabeludo, porque ele é um marcador muito importante que pode apresentar informações sobre a sua saúde física. O Você Saúde desta semana termina agora, mas a gente retorna na próxima semana com muito mais informações para vocês. Não esqueça de seguir as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!